Vamos iniciar o capítulo 5 de João, lendo dos versículos 1 ao 15. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próxima à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhe: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Vemos logo no início aqui que havia uma festa. Uma das festas que em Jerusalém, que o povo todo subia para ir adorar no templo. E Jesus foi a Jerusalém também. O versículo 2 nos fala de um local específico lá em Jerusalém, que era um tanque, que ficava próximo à Porta das Ovelhas. A Porta das Ovelhas era por onde as ovelhas eram levadas para o sacrifício no templo, durante as festas. E nós sabemos que aqui nos diz que havia um tanque com muitas águas. E esse tanque chamava-se Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Ele era um tanque específico porque ele tinha 5 alpendres. Então, difícil de entender um tanque que geralmente tem 4 lados, tendo 5 alpendres. Mas, de fato, ele tinha 5 alpendres. E já foi comprovado isso pela arqueologia. Mas neste lugar, os alpendres eram como corredores cobertos, os locais cobertos. E nesse lugar tinha uma grande multidão. Mas era uma grande multidão de enfermos, de doentes, de cegos, de coxos, de paralíticos, à espera da misericórdia de Deus. Esperavam que a água do tanque fosse agitada. Diz o versículo 4 que aqui tem uma explicação que só o sobrenatural pode dar. Que é um anjo descia, a água era agitada no tanque. E o primeiro que descia esta água depois que ela fosse agitada era curado de qualquer enfermidade. Então essa multidão esperava este momento. Estava lá, muitos, muitos e muitos. Diz multidão porque eram muitas pessoas se acomodando como fosse de alguma maneira naquele local para ser curado de alguma forma. E estava ali um homem. Este homem tinha 38 anos, uma vida inteira naquele local, estava aguardando este momento. E é ele que é visto por Jesus. Jesus chega lá e no meio daquela multidão toda, ele avista este homem que estava numa situação terrível. Ele estava deitado, a palavra diz aqui, deitado,
paralítico. Então ele não ficava sentado, era o tempo todo deitado sobre esta cama, sobre uma cama ali. 38 anos de espera, 38 anos. É ele que é visto pelo Senhor. O Senhor olha para aquele que tem mais necessidade. Aquele dali que estava no meio daquela multidão era o mais necessitado. E olha, e vai a ele e faz uma pergunta. E é uma pergunta lógica. Se o homem está enfermo, esperando ser curado, a pergunta é: você quer ser curado? Essa é uma pergunta lógica. O que se esconde por trás dessa pergunta? Podemos entender que Deus queria que ele verbalizasse, abrisse a boca e falasse da motivação do seu coração. O Senhor estava ali querendo exatamente ouvir dos lábios daquele homem o que é que estava lá no coração. Se bem que ele, como Deus, em toda a sua plenitude de divindade, Deus olhava para ele e via e entendia da situação perfeitamente. E o homem traz uma resposta para o Senhor. E que resposta é essa? Que não tinha ninguém. Ninguém que o levasse até o tanque, depois das águas serem agitadas. Antes dele chegar lá, ele era paralítico, certamente com muita dificuldade, ia se arrastando para o tanque. E quando chegava, alguém já tinha entrado no lugar. E essa resposta desse homem nos fala de muita coisa. Nos fala da miséria dele, da solidão. 38 anos de espera, só miseravelmente doente e sobre uma cama, aguardando a sua vez, uma oportunidade de ser curado. E foi isso que Jesus viu. Deus vê aquele que ele precisa. Ele era no meio de uma multidão como um homem invisível. Não tinha ninguém que tivesse compaixão, que se compadecesse dele. Isso revela muito do coração do ser humano, porque aquele que não era paralítico podia ajudá-lo. No entanto, todos pensavam em si, somente na sua necessidade, somente para uma solução do seu problema. E ninguém olhava para aquele 38 anos de espera, 38 anos de abandono naquele local. Que situação de penúria, de miséria, de tristeza, de abandono. A fala daquele homem revela tudo isso. Revela que ele ainda tem alguma esperança. Isso que o Senhor queria ver. Ele tinha alguma esperança, porque ele não tinha desanimado. Isso o Senhor queria ouvir dos lábios dele. Eu não tenho quem leve. Há uma esperança, mas eu não tenho quem leve. Eu não tenho quem me faça quem use de misericórdia comigo. Era isso que ele estava dizendo. E o dono da misericórdia, o autor de toda misericórdia, estava diante dele. E a resposta é imediata: levanta-te. Vem o comando do Criador para a criatura miserável ali, necessitada. E o comando é: levanta-te, toma a tua cama e anda. Imediatamente, diz a palavra, imediatamente, logo ele ficou são. A palavra de vida, de graça, entra naquele corpo paralisado. E o homem se levanta, pega aquela cama que representa um passado de dor, de abandono, de solidão, de rejeição, e levanta e anda, sai do lugar, porque a misericórdia o alcançou. Porque ele foi alcançado pela misericórdia. Podemos entender, em outras palavras, que o Senhor estava dizendo: você não precisa mais de nada, você não precisa da água movida, você não precisa mais, você precisa apenas crer e obedecer. E foi isso que ele fez.
Ele recebeu a palavra, palavra de vida, palavra de cura, palavra que transforma, palavra que transforma o físico, que transforma o interior. Nós vemos a obediência deste homem imediata, sem questionar, sem duvidar, toma a cama e sai daquele lugar. E é encontrado pelos religiosos. Era um dia de sábado. E é questionado pelos religiosos. É sábado, você não pode carregar a cama. Não é legal. Você não é lícito. Você não pode carregar a cama. Mas ele obedeceu. E a obediência, ele diz, aquele que me curou, ora, depois de 38 anos. O homem andando pela primeira vez. Você pode imaginar a alegria, o júbilo do coração deste homem. Ele não ousava desobedecer. E ele disse, aquele que me curou disse que eu fizesse isso. E ele dá uma resposta imediata para os religiosos. Ele não vai obedecer àqueles que nem sequer tinham misericórdia dele, nunca expressaram misericórdia. Ele obedece à voz do comando do Deus Todo-Poderoso. A divindade de Cristo é mostrada em sinais, em maravilhas, no milagre, numa palavra de poder, de graça e de pura misericórdia. Então o homem nem sabia dizer quem era, porque não conhecia Jesus. E Jesus tinha se afastado, havia uma multidão, e viram o que tinha acontecido. Então, para evitar um tumulto, Jesus se afastou do local, mas encontrou este homem lá no templo. Ele vai ao templo, e lá, este encontro, o Senhor diz para ele, você está curado, mas não peques mais, porque o pecado traz consequências danosas. E por isso Jesus diz, para que não te aconteça coisa pior, não peques mais, você já está curado. E é com esta palavra, olhando para o Senhor, que ele identifica quem é que ele curou. E ao identificá-lo, ele vai aos religiosos e relata que foi Jesus que o curou. E ali ele fica sabendo. A divindade de Cristo, a identidade de Cristo é revelada. A divindade pelo milagre, a identidade por aquilo que ele faz. E somente ele pode fazer coisas maravilhosas desta forma. A misericórdia de Deus está à disposição de todo aquele que crê, de todo aquele que está disposto a obedecer. Deus é misericordioso. Dentro da casa de misericórdia, a expressão máxima da misericórdia veio pelo comando do Criador. É a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e adoração.